Gravando vídeo de quadrinhos em inglês. De uns tempos pra cá eu comecei a comprar muito mais quadrinho importado e comecei a falar de alguns quadrinhos importados aqui no canal. Um dos últimos vídeos de um quadrinho específico, Batman Europa, é um quadrinho importado. E com isso aí surgiu uma galera perguntando: pô, qual que é a dificuldade de ler inglês? Como que faz pra ler inglês? E quais quadrinhos são bons pra quem quer começar a ler inglês? Isso aí, juntei todas essas dúvidas e tudo, peguei várias dicas e tudo mais e juntei nesse vídeo aqui. Não é um tutorial de como você vai ler em inglês nem nada do tipo, mas são quadrinhos que vão te ajudar e eu vou pegar e selecionei os quadrinhos que são um pouco mais fáceis, por onde começar e tudo mais, e quais são as vantagens e desvantagens. Então antes de começar a gente vai fazer um jabazinho que tem tudo a ver com leitura de quadrinhos em inglês. Vamos lá. Pois bem, então vou falar do patrocinador desse vídeo, que é a HiNative, o aplicativo pra quem quer aprender outra língua e principalmente vai te ajudar muito a ler quadrinhos em inglês. O que rola muito comigo quando eu tô lendo em inglês é de pegar algum quadrinho e pegar uma palavrinha ali e eu não saber direito o que aquilo quer dizer. E o HiNative, ele te ajuda exatamente nesse quesito. Por exemplo, eu tô com um quadrinho aqui na minha mão, que é o Seven to Eternity. O subtítulo dele é The God of Whispers. E o que acontece? Eu não sabia o que era essa palavra, eu não sabia o que significava, então eu resolvi entrar no aplicativo, mandar o que significava, e depois de um tempinho esperando ali, já saiu a resposta, já sabia o que significava. No meu caso foi em inglês, mas o aplicativo ele tem suporte para mais de 110 idiomas, então você pode pedir ajuda para tipo um monte de coisa. 110 idiomas diferentes você consegue saber ou tirar dúvidas dentro do aplicativo. E o mais legal, além de você mandar a mensagenzinha tipo, o que significa tal palavra em inglês, você também pode mandar o áudio para você falar ali, para você tirar dúvida se o jeito que você pronuncia é o jeito correto. Eu já vi muita galera usando e fazendo dessa forma. E tipo, não é difícil, você aperta um botão, escreve qual que é a sua dúvida e depois de um tempinho a galera já vai ter respondido, e às vezes mais de uma forma, às vezes a galera te ajuda a você que tem uma dúvida como pronunciar uma palavra. Isso eu acho muito legal, porque às vezes se você, por exemplo, tá viajando e você quer ajuda para saber o que significa uma expressão, por exemplo, você quer uma expressão para como é a melhor forma de pedir uma coisa no McDonald's do Japão. Você fala ali e os caras vão te ajudar. E tipo, essa ajuda vai vir de cara que mora lá. Por exemplo, eu tava com a dúvida em inglês, a pessoa que era fluente em inglês que me respondeu. As pessoas nativas do lugar mesmo. O HiNative me ajuda muito na hora de ler inglês. E o mais legal, você pode entrar pelo site deles, pelo HiNative.com, ou você pode acessar pelo aplicativo, que tem aplicativo para iOS e para Android. E para você se inscrever lá é fácil. Você pode usar o Facebook, o Twitter, que já é muito mais rápido. Quando eu fui me inscrevi com o Twitter mesmo, ou você pode se inscrever usando o seu e-mail, cara. O aplicativo é de graça, mas também tem a versão paga, a versão premium dele, que te disponibiliza alguns recursos a mais, além de tirar algumas publicidades que tem no meio. Alguns dos exemplos legais que dá pra você usar no aplicativo, que você pode perguntar como se diz isso, se isso soa natural, ou como mostrar exemplo de como alguma frase com a palavra, ou o que aquilo significa. Então a gente tem muita vantagem. E lembrando, são 110 idiomas, não precisa ser só inglês. Se você quer aprender espanhol, você vai ter ajuda lá também. O link do HiNative vai estar aí embaixo. Eu espero que vocês curtam, entre e baixem o aplicativo, porque vai ajudar vocês pra cacete. E eu quero agradecer também a força que a HiNative deu pra esse vídeo. Então é isso aí, vamos pro vídeo agora. Bom, vamos lá então falar de quadrinhos em inglês. Eu sei que eu tenho um pouquinho de dificuldade de ler quadrinhos em inglês, porque o inglês não é minha língua nativa. Então a semântica é um pouco diferente mesmo. Essa carga semântica que existe nas palavras, por exemplo, a palavra death, que significa morte, né? A gente sabe que existe um peso em cima dela. Em português a gente sabe que esse peso é muito maior do que em inglês. A gente não convive com o inglês, a gente não fala inglês, não é a nossa língua nativa, então ela é um pouco diferente o peso dela. Mas os quadrinhos em inglês, eles me ajudaram a aprimorar meu inglês cada vez mais, e eu fui pegando algumas coisinhas assim que foram me ajudando com o tempo. Por exemplo, alguns autores que eu acompanho, eles têm esse vocabulário verborrágico que é um pouco mais carregado, um pouco mais difícil, e alguns desses quadrinhos que eu vou falar aqui são mais difíceis por conta disso. Mas as vantagens de ler quadrinho em inglês, além de você aprimorar uma segunda língua, né, além de você aprender uma nova língua, é que muitos dos materiais que você pega em inglês não vão ser publicados aqui no Brasil, ou estão esgotados aqui no Brasil, e tipo, em inglês você nunca vai achar esses materiais esgotados. É raríssimo o caso que você encontrar material esgotado. Além do tratamento dos encadernados gringos, que muitas vezes são superiores aos tratamentos aqui brasileiros que a gente recebe. Por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui, que eu mostrei recentemente no vídeo de pickups, é o Patient.
Essa é a versão em inglês que saiu em capa dura, a gramatura do papel é um pouco maior e você consegue sentir as páginas melhores, enquanto aqui no Brasil saiu em capa cartão, num formato mais fino, que até dá uma impressão de que a história é menor, por conta da gramatura da página. Eu prefiro páginas mais grossas, então o Patient em inglês me soou muito melhor. Só que o inglês dele é um pouquinho complexo, assim, principalmente comparando com a versão em português. Aí já vai uma primeira dica também. Se você quer começar, às vezes é melhor você pegar um quadrinho e ler ele em português, e depois ler ele em inglês para você ter essa diferenciação. É um bom passo para quem quer começar a ler inglês. Como eu disse, né, alguns autores eles têm esse vocabulário um pouco mais difícil e você não consegue pegar tudo que a obra tem a oferecer. Às vezes você precisa de uma segunda leitura. Por exemplo, um encadernado, às vezes você demora 1 hora para ler, vamos dizer assim, e às vezes você vai pegar o encadernado gringo, você vai ler e você demora 3 horas, porque tem umas palavras que são mais difíceis, você fica travado naquilo e você não consegue absorver totalmente a obra. Eu senti um pouco disso com Asterios Polyp, que saiu aqui do David Mazzucchelli. Ele tem uma linguagem um pouquinho rebuscada, porque ele fala algumas coisas de design gráfico, algumas paradinhas assim no meio da obra, e como eu não tenho todo esse conhecimento em design gráfico, eu fiquei meio perdido em algumas metáforas que eles queriam fazer ali no meio. Vou dar um exemplo mais palpável, talvez, um gibi de física quântica. Se você for pegar um gibi de física quântica em inglês e você não sabe física quântica, vai ser muito mais complexo do que se você pegar um gibi com uma história tranquila. E isso dá uma variação assim de autor para autor, e isso tem que deixar bem claro. Por exemplo, um autor que eu gosto bastante e que as obras dele são super fáceis de ler em inglês é o Brian K. Vaughan, que ele fez o Pride of Baghdad, que já é um ótimo exemplo também de encadernado que saiu aqui no Brasil, esgotou no Brasil e não foi republicado. E a única opção que eu tinha era comprar o encadernado gringo mesmo. O Pride of Baghdad, ele tem uma leitura muito fácil, o inglês dele é tranquilo, assim como o Paper Girls também tem um inglês tranquilaço. Os dois são escritos pelo Brian K. Vaughan, cara que já escreveu o Y, o Último Homem. Você consegue ver que a pegada dele não é difícil, principalmente aqui que é uma historinha de garotas dos anos 80 e tudo mais. E no Pride of Baghdad a gente acompanha 4 leões. Não é um inglês difícil, poucas as vezes você vai ficar perdido. Então esse é um autor ótimo para quem quer começar a ler quadrinhos em inglês, sabe? As histórias são muito fáceis de ler, os diálogos são fáceis, não são monólogos extensos que você cansa e você não entende. Por exemplo, o Rick Remender, eu tô nessa jornada atrás de materiais bons que o Rick Remender já escreveu fora da Marvel, porque dentro da Marvel eu acho os trabalhos deles ridículos. Enfim, aí eu parei nisso aqui. E aqui o inglês dele, ele não é difícil. Ele tem outra obra, o Black Science, também, que o inglês não é difícil, mas você tem uma certa dificuldade com algumas palavras e tal. O Rick Remender, ele trabalha um pouco mais. No Black Science acho que é um pouquinho mais difícil até. Então esse é um dos autores que eu deixaria para depois, tipo um segundo passo, para você ir avançando aos poucos. Você tem que ir pegando os autores melhores, os mais fáceis. Por exemplo, autores que são fáceis. O Mark Miller, ele escreve muito trabalho que é tranquilaço de ler, principalmente porque ele tem esse roteiro meio cinematográfico, então as artes contam muito o que o diálogo quer dizer, né? Então você consegue pegar muito por contexto também. Isso é um passo importante, sempre tentar pegar as coisas pelo contexto para você ir aprimorando o inglês nisso. Então eu vou dar algumas dicas de autores, né? O Mark Miller, como eu já falei, o Brian Michael Bendis, ele escreve tranquilo, o Demolidor dele é muito fácil de ler, o Brian K. Vaughan, que eu já citei aqui, o Kirkman com The Walking Dead e o Outcast são leituras tranquilaças também. E um que eu tenho percebido cada vez mais que as leituras não são tão difíceis é o Lemire, Jeff Lemire. Eu li recentemente o Descender, achei tranquilo, algumas palavrinhas ali me confundiram, tudo bem, mas eu fui pegando, traduzindo, colocando em contexto e fui entendendo, consegui captar a mensagem tranquila, não foi uma leitura difícil. E um quadrinho que eu tô lendo agora mesmo é o Black Hammer, um dos últimos quadrinhos que saiu dele, que ganhou o prêmio e tudo mais. Cara, eu pensei que eu ia sofrer um pouco, mas eu li tranquilaço, foi como ler em português aqui mesmo. Foi uma leitura bem fácil, e eu fui percebendo que o Jeff Lemire, ele tem essa forma, assim. O Essex Country também é tranquilaço de ler, que saiu como o Condado de Essex, saiu pela Mino recentemente. Lembrando que o link de todos esses encadernados vão estar aí embaixo para você conhecer também, e se você comprar pelos links do canal, você ajuda o canal. Mas acho que, além dessas dicas de autores e tudo mais, uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu fui ler em inglês foi ler mangá em inglês. Recentemente eu tava lendo o Uzumaki, do Junji Ito,
que é o mesmo cara que fez aquele Fragmentos do Horror que saiu pela Dark Side recentemente. O inglês no mangá é muito fácil, cara. A maioria você pega ou por contexto mesmo, quando ele quer falar alguma coisa das figuras e tudo mais, mas em geral o inglês é muito fácil, não tem palavras difíceis. Acho que a tradução do japonês, é claro que eu sei que deve haver uma perda aí da tradução do japonês pro inglês, mas eu achei o Uzumaki, por exemplo, uma leitura tão tranquila, e eu sei que se estende a outros mangás também. Então se você tiver a oportunidade de ler mangás em inglês, pra começar talvez seja um bom passo, além desses outros autores que eu citei. Tá, vamos falar de gírias então, porque alguns quadrinhos eles são colocados em algumas áreas, eles se passam em algumas áreas onde há uma grande quantidade de gírias ou de expressões daquela região, como por exemplo Southern Bastards do Jason Aaron. Esse quadrinho ele se passa no sul dos Estados Unidos, então tem diversas expressões que são daquela região e já são um pouco mais difíceis. Outro caso do mesmo autor é o Scalp. Existe uma quantidade absurda de palavras e tudo mais na obra original que às vezes nem tem uma tradução tão correta assim no Brasil, então fica um pouco difícil. Esses quadrinhos sim você tem que acompanhar, talvez com um dicionário do lado, ou com o aplicativo do High Native, que ó, legal esse gancho que eu puxei, pra te ajudar aí na leitura mesmo. Dicas de quadrinhos são essas, eu tenho muito mais dicas de quadrinhos em inglês que são legais e que dão um vídeo, uma continuação desse vídeo, então se você curtir esse vídeo, deixa um curtir e comenta aí embaixo demais se você quer mais dicas de quadrinhos em inglês. Eu não sei se vocês perceberam, mas grande quantidade desses quadrinhos que eu comentei aqui são da Image, né, porque é uma editora que não é tão publicada assim no Brasil. É claro que a Devir faz um trabalhinho, publicou Paper Girl, se eu não me engano, e publicou Saga, mas ainda tem muito material bom, de qualidade, que não vem pro Brasil. E esse é um dos principais motivos de eu comprar quadrinhos da Image gringos, em vez de comprar e esperar os nacionais, porque às vezes o preço, na maioria dos casos, você consegue um preço razoável por um quadrinho da Image. Por exemplo, o Paper Girls eu paguei R$30, sabe? Então, pelo encadernado gringo. Então, tipo, não é caro. Tá, e acontece isso, né? Eu pego muito quadrinho da Image, mas acontece que eu pego alguns quadrinhos também de editoras como a DC. Só que isso eu não recomendaria tanto pra vocês, por quê? Vou dar esse exemplo aqui. No final do ano passado eu peguei o Dark Knight, a True Batman Story, que é uma história do Paul Dini com o Batman e tudo mais, só que é baseado em fatos reais e tudo mais, como a influência como o Batman influencia as pessoas. E o que acontece? A Panini anunciou recentemente que esse quadrinho vai sair no Brasil. Eu já li. E eu gostei demais desse quadrinho, ficou entre os melhores do ano passado, e é uma das melhores histórias que eu já li do Batman também, envolvendo o personagem. E acontece muito disso, né? Alguns quadrinhos das editoras principais, como a DC, a Marvel e a Vertigo, são publicados no Brasil, pela Panini mesmo. Demora um tempo, claro, mas são publicados no Brasil. Então, essas coisas mais como Batman vai ser publicado, diferente, por exemplo, de Flash. A Panini não publica tanto Flash, a Panini não publica tanto cadernado, sei lá, do Homem-Aranha, ou os ônibus que não são publicados no Brasil. Aí você tem que escolher muito, sabe? Tipo, você vê que tipo Batman vai ser publicado no Brasil, então às vezes você prefere ter edição nacional, ou às vezes você começa a fazer como eu, que tá tipo desistindo muito das edições nacionais e partindo só para as edições gringas. Agora, as melhores dicas de todas: não comece por Thor, porque o Thor tem um inglês mais rebuscado, um inglês diferente. Conan, nem pensar, que Conan não dá pra ler inglês se você tá começando, e nada do Alan Moore. Sério, o Watchmen do Alan Moore é um quadrinho sensacional, e a leitura em inglês te dá muito mais te dá muito mais conteúdo, né? Mas a parada é que o Alan Moore, ele escreve de um jeito pesado, então tenta evitar ao máximo as coisas do Alan Moore, pelo menos no começo, tá ligado? Ou qualquer autor que tivesse vocabulário mais verborrágico, como por exemplo o Hickman, né? O Jonathan Hickman, ele faz ele dá alguns monólogos pros personagens e tenta pôr uma filosofia toda em cima dos personagens, que às vezes complica um pouco da leitura, porque são diálogos mais extensos. Eu lembro que uma vez o Mark Waid disse numa masterclass dele que um bom quadrinho tem no máximo 20 palavras por balão, e isso nunca me saiu da cabeça, tá ligado? Mas enfim, essas foram as dicas. Lembrando de novo, se você gostou desse vídeo, se você quiser mais dicas de outros quadrinhos ou recomendações de quadrinhos em inglês, porque esse foi meio que a minha experiência, como eu fui fazendo, como eu vou driblando os problemas que eu tenho. Muito eu uso o aplicativo mesmo me ajuda pra cacete quando eu tenho alguma dúvida, e as respostas são rápidas pra cacete. Os links desses
quadrinhos que eu falei aqui, que eu recomendo muito forte mesmo, principalmente a edição gringa do Patient, que ela é linda, e o Black Hammer, que é um quadrinho que eu tô gostando demais de ler, além do Uzumaki, que é um mangá em inglês que vai te ajudar. O link vai estar na descrição e se você comprar pelos links do canal, você ajuda o canal. Eu espero que você tenha gostado, espero que você queira mais vídeos assim. Muito obrigado por assistir até agora. Não esquece de baixar o aplicativo do High Native para te ajudar também a ler quadrinhos em inglês. Muito obrigado por assistir até agora e tchau! Hey, that's pretty good.